Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com a professora Dalva Figueiredo, ela que está assumindo um cargo importante na Prefeitura Municipal de Macapá, comigo na entrevista, Josiel Columbi. Sempre é um prazer ter assim essas figuras importantes, né, Josiel? Muito, fico muito feliz de estar recebendo a governadora Dalva conosco. Pois é, e quero que você também sinta-se feliz, você que está conosco, e acompanhe a entrevista, ela é muito interessante. Muito bem, de volta agora sim para conversar com a professora Dalva Figueiredo. Professora, muito obrigado por ter aceito esse convite, por a senhora estar aqui conosco agora. Nós estamos verdadeiramente lisonjeados com a sua presença. Eu que agradeço o convite, obrigada, Gisiel, obrigada, Rodolfo, pelo convite, pela oportunidade de me dirigir à população de Macapá para falar sobre essa nova tarefa que eu assumi com muita dedicação, com muita responsabilidade, muito honrada, por sinal. Pois é, não dá tempo nem de descansar, né? A senhora veio aí primeiro de mandatos sucessivos de deputado federal, de uma atividade intensa no Congresso Nacional. Em seguida, de uma campanha e depois complementação do restante do mandato. Não deu para descansar porque assumiu algumas responsabilidades no período. E já está agora com essa imensa responsabilidade de ser secretária municipal de educação do município de Macapá. Por que a senhora aceitou um convite desse? Quando você recebe um convite de um prefeito para uma tarefa como a educação, a saúde, e eu acho que tem áreas que são assim prioritárias, que é irrecusável, né? Porque é a oportunidade que você tem de contribuir com a sua experiência, né? Você vai, claro, vai trabalhar com uma equipe, com um conjunto de pessoas. E eu achei que eu deveria voltar para Macapá. Acho que em 2006, eu estava lá em Brasília, desenvolvendo minhas atividades. Mas aí eu resolvi que deveria voltar, deu saudade, né, do nosso açaí, deu saudade da nossa população. Então, com a experiência que eu acumulei, eu acho que eu posso contribuir com a cidade de Macapá e com o prefeito nesse momento. Governadora Dalva, primeiro falo da minha satisfação em lhe receber aqui no Argumentando e lisonjeado verdadeiramente com a escolha que o prefeito de Macapá fez em lhe convidar para assumir tão honrosa tarefa que é de cuidar da educação no município de Macapá, um município com tamanho de estado, né, uma capital com tamanho de estado e com os problemas também do mesmo tamanho, mas eu vejo que com a sua competência, com a sua tranquilidade, acima de tudo, a senhora tem muita tranquilidade, a senhora não explode com facilidade, a senhora tem sempre uma vida política pautada por ter café no bule, como a senhora dizia, né? A senhora gosta muito de conversar. Dialogar, a senhora usa importante. Essa imagem de linguagem para dizer que, olha, só está disposta sempre a conversar. Então, primeiro, parabenizar a senhora pelo desafio, por ter aceito o desafio. Parabenizar também o prefeito de Macapá, o prefeito Clécio, pela ousadia de lhe convidar, uma pessoa com experiência de ter sido governadora do estado do Amapá e reza a boa educação, que ele trate pelo cargo mais alto que a senhora já exerceu, e é assim que eu vou lhe tratar como muito governadora. Obrigada. E eu espero, honestamente, que a senhora conduza com toda a sua competência essa pasta tão importante. O que a governadora Dalva, hoje secretária de Macapá, está pensando para a educação de Macapá? Veja bem, o prefeito foi eleito, tá? E a população aprovou um programa de governo. Dentro desse programa de governo tem metas, tem objetivos a serem cumpridos. E dentro dessas metas nós temos aí uma política educacional traçada. É claro que eu vou imprimir a essa política a minha forma de administrar, né? Como gestora da política pública. E dentro dessa política eu quero priorizar, como sempre, né, devemos priorizar, primeiro a qualidade. E eu digo que dentro dessa qualidade está a formação dos professores, a capacitação,
as condições de trabalho, a forma como nós vamos administrar as escolas. A Prefeitura está desenvolvendo, a professora Antônia vinha conduzindo a gestão democrática. Diga-se, né, de passagem, a professora Antônia é uma excelente secretária. Sem dúvida nenhuma. Desempenhou com muita competência, o que aumenta ainda mais a sua responsabilidade. A minha responsabilidade. Porque já pega uma pasta que vinha sendo bem conduzida, né? Então, eu tenho essa tarefa, este desafio. Então, dentro dessa qualidade, eu quero trabalhar e nós já temos dinheiro para isso, já estamos em licitação. Hoje mesmo abriu um processo de licitação, são mais de 40 milhões para a construção de escolas e creches, que a Prefeitura captou esse recurso junto ao Fundo Nacional de Educação, o FNDE. E dentro dessa questão, trabalhar a erradicação do analfabetismo, claro, com metas. Não posso dizer, olha, nós vamos erradicar. Nós temos uma meta, é 5%, é 10%, que nós vamos atingir até o final do governo do prefeito, e trabalhar dessa forma, tentando melhorar as condições de trabalho de quem está lá na ponta, de quem está na escola. Hoje eu comecei já a visitar as escolas, verificar, mas acima de tudo eu disse para o prefeito Clécio que esse mês eu iria me internar na secretaria para que essa parte da gestão, que a burocracia emperra, atrapalha, para que a gente conseguisse dar uma agilidade, né, para que esse dinheiro possa ser executado. Como foi esse papo com o Clécio, assim? A senhora pode contar? Como foi que chegou assim, e chegar aí? Porque há poucos dias isso era inviável praticamente, né? Apesar de todas as investidas sobre os partidos, sobre o PT. Mas aí a Dalva já é diferente, não é qualquer um, não é? Tem que se respeitar. Como foi esse papo que chamou a atenção mesmo nessa? Não, ele, acho que desde quando acabou a eleição, nós vínhamos conversando. E ele me disse perguntou o que eu iria fazer. Eu disse que, por enquanto, eu estava cumprindo um luto. Quando a gente perde a eleição, é doído, né? Então, eu falei que ia ficar um tempo, cuidar da vida, organizar. A senhora vai explicar isso agora, do negócio do luto, principalmente fiquei interessado nisso. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Tá certo. Muito bem, de volta, a gente está conversando no primeiro bloco, sobre essa questão, não é desse convite, mas principalmente desse luto. O que significa isso? Não, isso é uma forma, assim, alegre, né? Usar uma brincadeira. Porque quando a gente perde a eleição, é doído, não dói? Mas muito. Imagina, né? Eu já perdi algumas, mas... Então tem aquele período da gente exorcizar, né? Eu tenho que dizer que não foi só a senhora que perdeu a eleição, não. O Amapá perdeu com a sua saída do Congresso Nacional. A senhora foi a mãe da PEC 111 e foi a mãe de tantos projetos importantes para o Amapá, e o Amapá ficou órfão. E provavelmente por causa disso, por causa da falta dela lá, está dando um problema com relação à PEC 111, não fazendo no final, daqui a pouco uma fala isso aí. Eu tinha que fazer essa observação. Obrigada. Então, o prefeito fez esse convite também porque a professora Antônia, ela manifestou, já estava um certo tempo, o desejo também de retornar para a universidade. E eu achei que era uma oportunidade importante juntar. Eu tenho 34 anos de serviço público. Já fui, como você bem disse, fui governadora, deixei também um trabalho. Como deputada, também um trabalho. E os 12 anos de mandato, eu atuei na área também da educação. Então, com o restante foi só a educação. Então, na Secretaria de Educação Municipal, Estadual, coordenando projetos. Então, achei que era importante eu dar essa contribuição. Eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito honrada, porque assim, como você disse, é um desafio. Olha, são muitos problemas no cotidiano. Você tem que ir atrás de captar recursos. Qualquer 300 mil reais é importante para uma escola,
para colocar computador, para colocar carteira. Então você tem que aplicar o recurso. Essa mudança de conceito, né? Exatamente. Uma mudança. Agora, professora, como você avalia, a senhora que está agora no meio, essa situação de estar com o IDEB tão baixo, com tantos problemas que são reflexos da qualidade do ensino, apesar de nós termos aqui uma quantidade de professores, me parece que é a maior do Brasil com relação a essa qualificação dos profissionais. O que está acontecendo para a gente não ter um IDEB bom? Olha, a minha formação é pedagogia, né? Eu atuei como supervisor escolar, então sempre trabalhei direto com os professores e o currículo, né? O projeto político-pedagógico. Eu acho que as 4 horas dentro da sala de aula não é suficiente. Hoje, uma família, ela tem todos os trabalhos, né? Então, ela tem pouco tempo para dar atenção. Você provavelmente tinha tempo de sentar com teu filho e estudar matemática. Hoje é difícil. Então, acho que os alunos, eles têm que ter um tempo maior, eles têm que retornar à escola, ter mais atividade. E eu entendo que com a internet, os alunos, eles têm se interessado por um outro tipo de metodologia, por um outro tipo de aprendizagem. Então, nós na escola, nós temos que nos adequar. Muitas vezes o garoto de 9 anos, ele está mais aprofundado num assunto, por conta da internet, do que eu que estou lá, né, e não tenho um acesso profundo à internet. Então, a gente tem que saber fazer essa mediação hoje em dia. Então, eu acho que é um conjunto de ações. É a metodologia, é a forma de construir o conhecimento, porque você não vai ensinar, né? Você vai construir o conhecimento, é uma relação, é uma troca. As condições de trabalho, quer dizer, é diferente um professor que tem uma internet, que tem um bom material e ele pode trabalhar, né? Então, eu vejo que o número de alunos na sala de aula, então é preciso que a gente tenha consciência disso e trabalhe para ir colocando o número ideal. Isso é imediato? Não, né? Na educação nada é imediato, né? Tudo é longo prazo, mas cada médio ano a gente tem uma nova equipe, um novo grupo de alunos, que é a nossa meta. Eu acho que os dirigentes escolares, os técnicos, eles têm que estar permanentemente ali, sendo sacudidos, tendo um novo ânimo. E como é que se consegue isso? Capacitando. Governadora, a tecnologia, ela trouxe uma mudança de comportamento muito grande. Ela vai em todas as áreas da vida humana e a educação não podia ser diferente. A gente não pode fugir de que um jovem hoje com 10 anos, ele não é igual a um jovem com 10 anos há 20 anos atrás. Exato. Isso não dá para tangenciar nesse tema. A gente tem visto que nos Estados Unidos, inclusive, estão mudando os horários de estudar. Ele começou na semana passada, segunda-feira passada, os alunos agora entram na escola às 9 horas da manhã. Exato. Ou seja, estão privilegiando mais tempo de sono para ganhar esse período maior de mais absorção de conteúdo. A gente vai chegar nesse ponto aqui, a gente vai chegar nesse momento aqui na Amapá. Eu acho que é muito... Você quer ver uma coisa? Nós temos as escolas sem climatação, é muito quente. Então o menino chega, o nosso hábito alimentar, né, ele tem uma alimentação mais pesada, ele vem para a escola à tarde, a quentura... Toma uma tigela de açaí, né? Nossa, ele vai sentir dificuldade. Ao mesmo tempo, os jovens com essa decisão aí dos Estados Unidos, principalmente os que estão na puberdade, porque dormem muito, né? Então, eu imagino que esses jovens, eles precisam muito mais de uma noite de sono para ter um resultado muito melhor na escola. Então, são essas questões que precisa estar claro, né? Eu não posso achar que um aluno que está naquela quentura, né, ele vai ter um desempenho bom, ficar ali copiando o conteúdo. Eu tenho que achar uma nova forma, um novo atrativo. Tem que reinventar o processo. Você pode tratar, o cara dizer assim, mas eu fazia assim há 20 anos e dava certo. Não. Tá, tu fazia, deu certo, mas agora vira a página. Mudou. Então nós temos que nos adequar. A carta levava quantos meses para chegar? 6 meses? Hoje tu aperta o botãozinho. A minha avó ficava 2 semanas de barco à vela para chegar em Belém. Então, a viagem era 2 semanas. Então, faz um voo de 40 minutos. E que bom que é assim, né? Sim, que bom. Agora é bom na medida que nós vamos nos adequando. Como é que nós vamos usar o conhecimento
para que nós tenhamos um cidadão, pessoas responsáveis, para que nós tenhamos bons profissionais, para que o mercado de trabalho absorva essas pessoas. O ministro Janine, ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele vai, embora tenha os cortes aí, né? Ele vai lançar um programa de capacitação de gestores, de educadores. E ele vai dar prioridade para as relações pessoais, para a resolução de conflitos. Relacionamento. Exatamente. Você lida com personalidades, imagina, né? Um conjunto de professores, funcionários, alunos. Então você tem que ter essa habilidade para lidar com esses conflitos. E lá na sala de aula na escola, lá dentro está toda a contradição da sociedade. A prefeitura tem um problema aí causado pelo Ministério, foi o caso das creches. Foi feito aquele contrato, aquela licitação nacional. A Amazônia ganhou um grupo, esse grupo não está conseguindo atender na velocidade que a gente precisa a construção das obras. O exemplo está aí no caso da questão da creche da usina de asfalto. O que é que você tem para essa... Esse contrato, se nós não conseguirmos que de fato a empresa ela realize, nós vamos dar ainda um tempo, nós vamos cancelar o contrato. Eu sei que nós vamos ter um problema, mas é preferível tentar consertar do que continuar com esse problema. Esse é um problema, Rodolfo, muito sério do MEC. O exemplo que eu te dou é o Colégio Tiradentes. Você lembra? Lembro. E eu queria só que você me desse mais uma vez, mais uma paciência para a gente ter agora esse intervalo, a gente volta já. Certo. Nessa volta, além de falar sobre essa questão do Tiradentes, não falar também sobre um pouco de política. Assim, bastante. Muito bem, estamos de volta conversando com a professora Dalva Figueiredo, nova secretária municipal de educação do município de Macapá. A professora Dalva tem essas questões da creche, como nós falamos, a senhora ia fazer uma comparação aí com o Colégio Tiradentes, por exemplo. Eu digo Tiradentes porque ele é um modelo assim que a construção não é adequada para a nossa região, né? Mas isso foi lá, eu estudei lá a quinta série. Então hoje o MEC continua, o FNDE, com essa... Eu sei que a vontade é de agilizar, mas o padrão, a forma, é muito difícil. Ajustar para o local. Para a nossa regionalidade. Eu acho isso um absurdo, sabe? Tem algumas creches construídas, por exemplo, no Laranjal do Jari, cheias de vidro. Tudo bem, vai ter claridade. Mas imagina. Imagina. Calor também. A nossa umidade, né? Nosso calor, nosso temperatura. Então não é adequado. Educação é um assunto que a gente vai embora conversando, principalmente a nossa, que é cheia de problemas, né? Mas a gente precisa falar de outro assunto político. Essa sua ida para a prefeitura tem alguma coisa a ver com apoio ao prefeito Clécio na eleição do dia 2 de outubro de 2016? Olha, existe um desejo do prefeito Clécio, ele manifestou de fazer aliança com o PT, né? Ele andou conversando, inclusive se falou que ele iria para o PT, depois esse assunto ficou meio de lado, nós não conversamos sobre isso. Mas existe um grupo dentro do PT disposto a tentar ajudar internamente para que a gente chegue a uma decisão de apoiar o prefeito Clécio. Eu digo que nós estamos há um ano da eleição, tem muito café no bule, né? Não dá para prometer casamento assim, com dote fechado, né? Então, nós temos que conversar bastante. Eu quero ajudar o prefeito Clécio, né? Eu não vim por indicação do PT, eu vim, claro, embora eu seja uma pessoa pública, eu tenho consciência disso, eu tenho meu partido. A eleição passada eu segui todas as orientações partidárias, mas acho que o prefeito Clécio, ele merece mais 4 anos, nós temos aí uma pessoa muito bem intencionada e o que eu puder fazer para contribuir para que ele tenha uma boa aliança, né? A sua experiência indica isso, que o Clécio é uma pessoa que está preparada, está precisando fazer mais 4 anos. Eu acho que... Na sua experiência, a senhora que é uma pessoa que, como já diz, aí serve para avaliação. Com certeza. Eu sou defensora da reeleição, né? Eu sempre fui.
Acho que a reeleição é importante. Acho que 4 anos é impossível você ter um resultado. Embora a população em todo o país está mais exigente. Todos os governantes que assumiram agora estão em desgaste. Governadora, né? 4 anos é pouco tempo para quem quer trabalhar. Exatamente. Mas é muito tempo para quem está vagabundeando e deixa a população sofrendo. Não, isso é verdade. A gente tem visto isso acontecer, não só no Amapá, mas no Brasil todo isso vem se repetindo. E graças a Deus que a população está entendendo o poder que tem de votar corretamente. A gente tem que falar disso porque é uma forma de estimular as pessoas que estão em casa a se olharem como parte do problema. E parte da solução também. Que a política, eu não gosto de política. Não, ela faz parte da sua vida. Não, quem não gosta de política é mandado por quem gosta. Por quem gosta, exatamente. E às vezes nem sempre quem gosta é o bom político. É o bom político. Nós temos que dizem que todo político não presta. Eu não concordo. É verdade. Eu digo que tem os bons e os maus políticos. E até tem muito mais bons políticos do que maus. Infelizmente, o que se sobressai são as atitudes dos maus políticos. Olha, eu quero dar um exemplo com relação às creches que você deu, trazendo para a política. Isso. Ó, com todo esse emperramento, as licitações, a parte burocrática, nós temos o recurso. A decisão política, ela caminha a passos largos, mas a gestão, a administração, parece que ela foi preparada ali para andar devagar, né? Claro que você tem uma legislação, então muitas coisas que você quer andar, quer caminhar, você encontra entraves. É travado. Né? É travado. Então, eu acho que o ideal mesmo é ter essa possibilidade de reeleição. E eu acho que ele vem... Eu acho que a senhora é uma pessoa para explicar uma coisa muito importante para nós aqui. Essa questão que aconteceu com o pessoal do 1050 e do 992. O que aconteceu agora para esse grande desespero que eles estão? O pessoal que está nessas 2 listas. Pois e que estão ficando fora, definitivamente fora. Não é? Tem que estar lutando de novo. Uma coisa é a transposição, certo? Uma coisa é a transposição. A outra são as demissões dos 1050 e 992. Por enquanto está na tabela do 1050. O TCU, ele vinha travando isso, vinha exigindo. Quer dizer, nós vínhamos travando uma luta com o TCU. Ele já decidiu que não tem chance, não tem condição. Nós argumentamos que as pessoas foram concursadas. Então, e que aqueles que estavam fora dos critérios, aí sim, né? Que não era formado, quem não fez concurso público. Não tinha idade. Não tinha idade. Então, isso não tem como a gente argumentar. Né? Mas eu acho que a bancada ela tem que trabalhar dessa forma, os sindicatos, os servidores têm que recorrer. Você percebe o seguinte, como bastou esse vácuo, né? Exatamente. Para que eles avançassem. Não, na verdade, estava parado. Agora eles, assim, praticamente deram um ultimato para a administração, né? Para lá os técnicos que têm essa tarefa, essa atribuição. Então, eles não têm como... Estão, inclusive, era para sair uma lista toda, né? Estão vindo... Os 2 senadores, o senador Randolph e o senador Davi, estiveram com o ministro do TCU, Vital do Rego, na semana passada, justamente tentando mudar de forma administrativa essa questão do afastamento dos servidores. O que já está... Agora tem que se dizer, essa briga já está há quase muito tempo. 30 anos. Né? Aliás, a PEC... menos. Quase. Depois que o Amapá transformou um estado aí. Então, tem quanto tempo aí? 91, desde 91. Temos quase 30 anos já. Então, a PEC 111, ela vem um pouco com a intenção de corrigir algumas distorções. Exatamente dos que ficaram de fora na transformação do Amapá de território para Estado, né? Então, eles ficaram de fora. Alguns dos 992, 1050, eles serão incorporados, né? Tentando corrigir essa situação, porque eles não optaram por isso. Né? Foi a administração... Algum deputado federal pediu alguma... Porque quem cuidava bem isso era a bancada federal. Isso, éramos... Algum deputado federal pediu algum encaminhamento? Como é que a senhora estava trabalhando esse assunto? Que a senhora era a cabeça. Inclusive, no dia do anúncio, lá no Congresso Nacional, a senhora presidiu a sessão para fazer o anúncio. Então, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem um grupo de colegas, de companheiros. Eu designei uma assessora, que é especialista, a Vera, que trabalhava comigo, para ela ficar à disposição da questão de servidores públicos.
Porque todo assessor que eu tinha, que não era ligado ao serviço público, ele não conseguia compreender os problemas dos servidores do Amapá. Então, eu sempre me dediquei a esse assunto, junto com Roraima, Rondônia. Nós fazíamos aquela bancada que conseguimos superar alguns problemas. E conseguimos postergar que o TCU fizesse isso há 4 anos atrás. Vocês lembram que eles fizeram e queriam que devolvesse o recurso? Foi, exatamente. Não é verdade? Repetiram agora a mesma coisa. Exatamente, a mesma coisa com o Plano Collor. Mas qual é a nossa tese? É que as pessoas, elas foram colocadas, elas não foram responsáveis. Invadiram, né? Pelos erros, não é verdade? Então, como é que elas vão devolver? Né? E elas dedicaram uma vida, 30 anos. Hoje mesmo eu soube de um colega que está internado, teve um infarto. Você já pensou, a pessoa está há 30 anos no serviço público? Aí amanhece com uma carta dessa, olha, tu não está mais a partir de agora. Tem a sua família, e ainda tem sem direitos, né? Correndo o risco de ter que devolver o que recebeu. Eu sempre tive uma posição muito clara no governo federal. Eu e a nossa bancada, porque muitas vezes nos criticavam, porque ao invés de ir atrás do recurso para o porto ou para a estrada, nós estávamos lá para defender os direitos dos servidores, que é considerado custo, né, para a União. Falei, não, mas é o nosso patrimônio. Sem servidor ninguém faz nada. Então, a cada 10 habitantes no Amapá, 5, 6, 7 são parentes ou são servidores públicos. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui. Já acabou? Já acabou, Nossa, infelizmente, pois é. E eu quero, o telespectador também deve ter gostado muito. Obrigado, bastante. governadora. Obrigada. E eu quero que a senhora tenha boa sorte no comando da Secretaria Municipal de Educação do município de Macapá. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado. A gente volta, continue com a gente.